Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos com muita honra o comandante do Exército, o general Edson Pujol. General, o senhor é gaúcho e o senhor sabe que está em casa, né? Porque as relações de Pernambuco com o Rio Grande do Sul são muito grandes, né? Se diz até que o gaúcho é pernambucano montado a cavalo. Já houve até aqui um governador gaúcho, o general Cordeiro de Farias, que foi gaúcho. O senhor é filho de um oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que lá se chama Brigada, né? E de uma professora. E o senhor honrou os dois, porque foi militar e presidiu o Colégio Militar e a Academia das Agulhas Negras, né? Honrou os dois, né? Em primeiro lugar, boa noite. É uma satisfação poder estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre o nosso Exército, em particular as nossas atuações, principalmente aqui no nosso Nordeste. E eu, como gaúcho, e o senhor bem mencionou, sou filho de servidores do Estado, servidores estaduais, né? Então aprendi desde cedo a entender esse papel que nós temos para com a sociedade. E me orgulho muito de ser um filho de um policial militar, sou neto, sobrinho, e sou pai de um policial militar também. Então, hoje em dia, temos várias questões que são problemáticas, não só no nosso país, como na sociedade mundial. Uma delas é a questão da segurança. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma família de policiais. E a minha mãe, como professora, também me ensinou muito. Tenho muito orgulho também dessa profissão tão nobre e um pouco desvalorizada no nosso país, né? Por que as escolas militares são tão boas? Porque no vestibular a aprovação é quase 100%. No Enem são sempre os primeiros. Por que as escolas militares são tão boas? Talvez a gente não tenha uma resposta definitiva, mas na minha avaliação, que eu fui aluno de colégio militar, e fui aluno de uma escola pública no Rio Grande do Sul, uma escola estadual, antes de ingressar no colégio militar. E o segredo não estava do bom ensino, né, do bom resultado posterior da escola, não estava diretamente ao uso ou não de uma farda, mas a questão de planejamento, de organização, de metodologia. E hoje, a escola que eu estudei, a escola estadual, o ensino estadual era muito forte. Dificilmente uma família procurava uma escola pública. Todos queriam estudar numa escola privada, todos queriam estudar numa escola pública, porque o ensino era muito forte, de alta qualidade. E a diferencial talvez hoje do sistema colégio militar, do que nós chamamos de escolas militares, em relação às escolas públicas, talvez seja isso, uma metodologia, uma organização, um planejamento, que facilita principalmente a vida do professor. Nas nossas escolas militares, com 1 ano de antecedência, eu já sei qual é a matéria que vai ser ministrada em determinada semana, qual é a sala de aula que os alunos vão estar estudando, quando é que vai ser a prova. Isso é uma questão de planejamento. É uma característica da nossa escola militar. Isso facilita muito. A outra é uma questão que nós valorizamos muito, as questões dos valores éticos e morais, na formação de um cidadão. A grande maioria dos alunos do colégio militar, a imensa maioria, não prosseguem a carreira militar, vão para a vida civil. E quando a gente encontra um ex-aluno de colégio militar, eles são unânimes em dizer que o sucesso que obtiveram na vida profissional, na vida particular deles, se deve a muito àquilo que eles aprenderam nas escolas militares. Não só as questões acadêmicas de matemática, português, física, química, mas principalmente como se conduzir em sociedade. Eu sou um exemplo, eu fui aluno da escola preparatória, o senhor foi também da preparatória. Só que a preparatória que eu fiz depois o Exército diminuiu, porque quando eu fiz eram 3 anos internados e tinha uma grande vantagem, porque a gente entrava lá com 15 anos, já podia entrar em filme de 18 anos, era uma das vantagens, no Ceará. A preparatória hoje é só 2 anos, né, em Campinas.
houve uma mudança. Eu ainda estudei na escola preparatória de Campinas com 3 anos, né? E também tinha a mesma vantagem. E toda moça queria namorar com o pessoal da preparatória, que ia fazer carreira, não era? Mas o que houve é uma necessidade, principalmente resultado de um aumento do efetivo, e que nós tivemos que adequar o curso na escola preparatória. Eu, em particular, pelo menos para a minha geração, os 3 anos de escola preparatória foram muito benéficos. Mas hoje nós temos um outro modelo, inclusive a escola preparatória em Campinas hoje não é mais 2º grau, ele é o 1º ano do nível universitário, e o nosso curso de formação de oficiais, que antes eram restritos a 4 anos, hoje são 5. 1 ano em Campinas, na escola preparatória, e 4 anos em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras. O senhor tem uma experiência de participar da Força de Paz no Haiti, né? Por que é que a ONU quer, toda missão de paz quer levar o Brasil? Por quê? O Brasil tem um histórico de participação nas missões de paz, desde o final da década de 40, nas primeiras missões, e o Brasil também participou da fundação da Organização das Nações Unidas. E o povo brasileiro tem algumas características, nós temos várias virtudes e vários defeitos, né? Nós somos seres humanos também. Mas uma das características do povo brasileiro, e isso se reflete no segmento militar, é a capacidade que o brasileiro tem de solucionar conflitos, de negociação. E quando nós vamos para as missões de paz, isso é uma característica muito importante. Então, o Brasil foi muito bem sucedido em missões como na República Dominicana, no Suez, e mais recentemente em missões na África, na América Central, e a missão que se tornou emblemática é a missão no Haiti. E as Nações Unidas, por reconhecer esse sucesso dos brasileiros nas missões de paz, sejam de forma individual, como observadores militares, ou seja, em contingentes constituindo unidades militares, ela foi a primeira vez que as Nações Unidas, durante um processo que levou 13, 14 anos, o condutor do componente militar, o comandante do componente militar da missão foi sempre brasileiro. É uma coisa inédita nas missões das Nações Unidas. Pelo respeito, pela admiração, pelo reconhecimento da capacidade do povo brasileiro e dos militares brasileiros em realizar de maneira muito bem sucedida esse tipo de atividade. Ô, general, e por que as estradas feitas pelo Exército são tão boas e duram tanto? São os engenheiros formados no IME, Não necessariamente. Até a construção das estradas no Brasil, que foram realizadas pelas Forças Armadas, pelo Exército, pela engenharia militar, ela principalmente são conduzidas por unidades de engenharia, nos quais os comandantes, ou a maioria dos quadros, são formados nas nossas escolas militares, em particular na Academia Militar das Agulhas Negras. Dentro do quadro técnico dos nossos batalhões de engenharia, nós temos elementos que foram formados no Instituto Militar de Engenharia. Mas o segredo está em fazer bem feito, com responsabilidade, com seriedade. Eu acho que qualquer empresa civil que tivesse essa disposição, não estou dizendo que elas não têm, mas acho que todo engenheiro pode fazer um trabalho bem feito, desde que faça com responsabilidade, com seriedade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o comandante do Exército. Nós vamos continuar conversando com o general Edson Pujol, que é o comandante militar do Exército. Ô, general, esse projeto Carro-Pipa é uma das paixões do pessoal do Comando Militar do Nordeste, com razão? Tem razão. O Exército Brasileiro, ele tem 2 vertentes. A primeira delas é a nossa missão principal, a nossa missão constitucional delegada pelo povo brasileiro, que, através dos seus representantes, escreveu a Constituição e dela colocou as missões das Forças Armadas e do Exército. Principalmente, nós temos responsabilidade para com
defender as nossas fronteiras, a nossa integridade territorial, a nossa soberania. E outra delas é cooperar com a população brasileira, com o desenvolvimento e responder ao chamado da população em casos de necessidade. A Operação Carro-Pipa, ela tem alguns detalhes que seriam bons que nós ressaltássemos. A primeira delas é que iniciou em 1999 de maneira emergencial, para tentar minorar as consequências da seca nessa região do país, mas para dar espaço para que se buscasse, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, buscasse uma solução melhor, mais definitiva. Então, se desencadeou uma operação emergencial. Então, o senhor, como nascido aqui no Nordeste, há de convir que 20 anos é muito tempo para uma emergência, né? Então, nós estamos cooperando com essa necessidade da população nordestina de maneira extremamente nos orgulha muito prestar esse serviço à população, mas eu acho que esse é um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que nós deveríamos, nosso país, deveria buscar um problema definitivo para a questão da seca no Nordeste. Nesses anos aí, fomos aprendendo a como gerenciar melhor esse quesito, porque o Exército não é responsável por transportar água, né? O Exército é responsável por ajudar no planejamento, supervisionar, fiscalizar, fazer um gerenciamento disso, né? E só nessas questões, o Exército, o Comando Militar do Nordeste, não só leva essa operação a todos os estados do Nordeste, como hoje já está chegando a Minas Gerais e a Bahia, né? E ao Espírito Santo também. Uma parte de outros estados que não são considerados o Nordeste já estão sendo atingidos pela questão da seca, né? O semiárido está avançando. Isso tem feito com que o Exército empregue quase que 1/3 do seu efetivo aqui na região. Nós temos, em média, mais de 8.000 militares envolvidos diariamente com a Operação Pipa. E isso faz com que esses 8.000, 1/3 dos nossos militares que deveriam estar se preparando para as nossas missões constitucionais estejam envolvidos com isso aí. Para uma questão que está se tornando permanente, não é mais emergencial, já estamos há 20 anos nisso, existe um pensamento nosso, que nós, participando disso aí, começamos a conhecer de perto esse problema. São mais de 600 municípios hoje abrangidos por essa operação. Já tivemos em anos em que a seca atingiu de forma mais violenta, mais forte esta região, nós já tivemos quase 4 milhões de nordestinos atendidos pela Operação Pipa. Hoje o número gira em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de nordestinos sendo atendidos, socorridos por uma situação emergencial. Então é a necessidade de que nós, todos os integrantes da sociedade brasileira, buscássemos uma solução mais perene, mais permanente para aliviar esse problema. Imagine aí se nós tivéssemos o acesso a recursos hídricos, como não melhoraria as condições de vida das pessoas e também a economia dessa região. O que nós poderíamos produzir e gerar de recursos aí? Ô, General Pujol, o senhor foi colega de turma do presidente Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro simplesmente entregou ao senhor uma das tarefas mais importantes da sua vida militar, substituir o general Vilas Boas, que é uma referência, realmente, uma unanimidade dentro do Exército. Uma responsabilidade, né? Esse cargo, substituir o Vilas Boas, né? Sem dúvida, está à frente de uma instituição de mais de 200.000 brasileiros, que é o caso efetivo do Exército Brasileiro, uma instituição que participou de todos os principais episódios da nossa nação e nasceu aqui,
bem próximo onde nós estamos, aqui nos Montes Guararapes, né? Foi o berço da nossa nação e berço do nosso exército. E ao longo da sua história teve figuras importantíssimas que participaram e foram decisivas em diversos assuntos da nossa nação. E uma instituição que tem um reconhecimento da população brasileira, da nossa sociedade, com um grau elevadíssimo de credibilidade. Essa missão, por si só, já é de muita responsabilidade. Mas a nossa instituição vai nos trazendo experiências ao longo da vida que vão nos preparando para cada uma dessas etapas. Então, diferente de outras áreas da administração federal, eu não pego um cidadão que tenha algum histórico, seja na área administrativa ou política, e coloco ele de ministro ou de secretário de alguma área governamental. Eu não consigo fazer isso com um general ou um comandante do Exército. Eu tenho que, obrigatoriamente, ter passado pelas escolas militares, ter percorrido um caminho para chegar a general. A gente tem pelo menos 30 anos após a conclusão do nosso curso, de experiência nas diversas etapas, em diversas áreas. Isso nos dá uma facilidade de assumir uma responsabilidade como essa, como o senhor mencionou. Então, e mais, as pessoas que fazem parte da estrutura do Exército têm a mesma formação, têm experiências diversificadas, são especialistas em diversas áreas, que nos facilita o assessoramento, a condução da nossa instituição. Então, substituiu, dar andamento ao trabalho de João Vilas Boas é de grande responsabilidade, mas nos é facilitado por essas ferramentas que a nossa profissão nos proporciona. Ô, general, o senhor é um dos casos raríssimos. Pouquíssimos oficiais do Exército são tríplices coroados. O senhor foi tríplice coroado, foi em primeiro lugar na academia, na Escola de Estado Maior. O senhor estudava muito, era? Foi também quando era na escola privada, era o primeiro? Tríplice coroado, são pouquíssimos que têm isso. Eu posso dizer o seguinte, eu poderia dizer que eu tenho um pouco de sorte, mas sem dúvida a nossa responsabilidade para com o estudo sempre esteve presente na minha vida desde dos primeiros anos escolares. O senhor foi em primeiro lugar na academia, na Escola de Estado Maior e na Escola de aperfeiçoamento. Né? Mas existem profissionais tão bons quanto nós que participamos dessa pequena porção aí. São pessoas muito inteligentes, muito dedicadas. Pequena não, pequeníssima, são pouquíssimos, conta nos dedos quem foi tríplice coroado. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o comandante do Exército, o general Pujol. Nós vamos continuar conversando com o general Edson Pujol, que é o comandante militar do Exército. Ô, general, o senhor não é índio, mas trabalha no Forte Apache. De onde é que veio esse nome, Forte Apache? Que é a sede do... É um apelido carinhoso que foi designado para o nosso quartel-general em Brasília. Mas hoje ele tem outra denominação. Há poucos anos, o Exército resolveu homenagear o nosso patrono, Luiz Alves de Lima e Silva, nosso Duque de Caxias, e deu o nome ao nosso quartel-general em Brasília de Forte Caxias. Mas aí o povo ainda chama de Forte Apache. Ficou anos, né? Ô, general, como é a presença feminina no Exército? Que é recente, né? Eu acho talvez 30 anos, né? Não, podemos dizer que a presença no Exército da mulher é bem antiga. O senhor conhece a história da Maria Quitéria de Jesus? A nossa heroína baiana, que queria entrar no Exército e ajudar a combater na nossa Guerra da Independência, para expulsar os últimos portugueses. Ela se vestiu de homem durante um bom tempo, nem o pai dela sabia. Ela combateu junto às forças nossas, nacionais, que expulsaram as últimas tropas portuguesas da Bahia, culminando realmente com a nossa independência. E depois ela foi reconhecida e foi homenageada pelo imperador, né? Então é a nossa Maria Quitéria. E nos quadros normais, as mulheres? Nos quadros normais, primeiro
eu diria que eu tenho, o senhor perguntou qual é a minha impressão, eu diria que eu tenho um certo medo. Porque as mulheres querem dominar tudo. Na casa do senhor, quem domina é a esposa, né? O senhor só faz dizer, sim senhora, sim senhora. Eu tenho medo de ela assistir a esse programa, então vou ter que concordar com isso. Não, a história das mulheres nas Forças Armadas, em particular no Exército Brasileiro, até temos episódios em que, na nossa Segunda Guerra Mundial, tivemos a participação de várias mulheres, particularmente no Corpo de Saúde, enfermeiras, né? E essa história veio se consolidando. Talvez a área de saúde foi a primeira em que nós passamos a admitir as mulheres na área de saúde, não só as enfermeiras, como médicas, dentistas e outras especialidades. Depois, o ingresso delas na área científica e tecnológica, nosso Instituto Militar de Engenharia. Na sequência, já em 92, foi admitido o ingresso no corpo permanente do Exército das mulheres na escola em Salvador, no quadro complementar de oficiais. Em 92 foi a primeira turma de mulheres a fazer um curso de carreira militar, de carreira no Exército. Então hoje nós já temos algumas mulheres que estão chegando ao posto de tenente-coronel e coronel nessas áreas aí. E a última área que estava a ser desbravada era a linha de ensino militar bélico, que é a nossa Academia Militar das Agulhas Negras e a nossa Escola de Sargentos, né? E na academia nós já estamos com mulheres, como eu mencionei, o curso hoje tem início em Campinas, no primeiro ano. Então já estamos uma turma que está no terceiro ano, já concluindo o terceiro ano. Primeiro ano em Campinas e a primeira turma que entrou está concluindo o segundo ano em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras. Terão mais 2 anos ainda para completar o curso e serem declaradas aspirantes oficiais da linha de ensino militar bélico, ou seja, combatentes. A experiência está sendo muito bem sucedida, muito positiva. As que estão ainda no curso têm apresentado um rendimento extremamente satisfatório, que está nos deixando muito otimistas para, no prosseguimento, após a consolidação dessa fase, ou seja, após elas concluírem o curso e nós verificarmos o desempenho delas como oficial no corpo de tropa, nós teremos uma tranquilidade de verificar a possibilidade de expandir essa participação delas na linha de ensino militar bélico. E como é para o Exército o Comando Militar do Nordeste? Olha, nós temos um orgulho muito grande de todas as nossas áreas regionais. Isso. E esse nome é uma das razões pela qual o Exército se orgulha do Comando Militar do Nordeste. Aqui nasceu, foi o berço do nosso Exército, né? E durante a história do Brasil, aqui nós tivemos uma participação, o Exército Brasileiro tem uma participação muito grande, não só na ocupação, no desenvolvimento e na manutenção da nossa integridade, porque durante o Brasil Colônia, Império, houve algumas tentativas internas de nós nos dividirmos, coisa que aconteceu na América Espanhola e na América Portuguesa. Felizmente o Brasil se manteve com a sua integridade consolidada. E o Exército no Nordeste tem uma participação muito grande nisso. Historicamente, a participação nossa no Nordeste, não só ajudar a levar o desenvolvimento, a ocupação, construção de estradas, de açudes, poços artesianos, hoje ajudando na Operação Pico. Quando tem tragédias, quando tem inundações, é o Exército que vai lá, faz até hospital. Hoje nós estamos ajudando a recuperar as margens do Rio São Francisco, ajudando os acessos em alguns trechos da transposição do Rio São Francisco e muitas outras missões. Mas daqui do Nordeste também saiu um contingente expressivo que foi fazer parte da Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar nos campos da Itália, europeus, em defesa da democracia e que muito nos orgulhou. Uma das especialidades do senhor é o mundo digital. O mundo digital é importante, por exemplo, numa guerra hoje? Hoje talvez seja o campo de batalha
em que vão ocorrer as grandes guerras no futuro. E a cavalaria? O cavalo ainda vai ser usado ou não? O cavalo ainda é muito útil. Tem vários exércitos, não só no nosso contingente, como até em alguns lugares, vamos lá, em conflitos como tipo do Afeganistão, o cavalo ainda vem sendo utilizado por alguns locais. Quer dizer, o digital não vai matar o cavalo? Eu acho que não. Acho que o cavalo tem um firewall. O senhor gosta de montar ainda como vice-presidente, e o vice-presidente diz que não abre mão no fim de semana de dar uma caminhada nos cavalos dele, né? Eu continuo com o hábito da prática da equitação. Diariamente, antes de ir para o trabalho, eu monto 2 cavalos. E tenho participado de competições e alguns desses dias eu estou junto com o vice-presidente. Agora, voltando à condição de paraquedista do senhor, no primeiro salto o senhor teve medo? Não. Não me lembro, porque eu estava de olho fechado. Ah, de olho fechado, né? Brincadeira. O curso também nos prepara de uma forma intensa, que quando nós entramos no avião para dar o primeiro salto, o que mais nós queríamos é sair do avião, é saltar. É óbvio que o medo faz parte, mas nós, militares e até civis que praticam esse esporte, o paraquedismo, nós conseguimos dominar esse medo e vencer. E é realmente uma experiência incomparável a gente saltar de paraquedas. Não tenho uma experiência muito boa com paraquedista, não, porque quando eu estava na escola preparatória, chegou lá um comandante da minha companhia, que ele era paraquedista, inventou uma calistênica. A calistênica quase matava a gente. Mas o general Freire me disse que não usa mais a calistênica, não. O senhor fez calistênica? Não. Calistênica era fogo. Eu fiz a calistênica no colégio militar e também nas escolas militares, mas assim como as outras áreas do conhecimento humano foram evoluindo. E a ciência nossa da preparação física, nós somos talvez uma das escolas pioneiras no Brasil da formação de profissionais na área de educação física. A nossa escola está em constante pesquisa e evolução da questão do treinamento físico. Então, hoje a calistênia já não é mais utilizada. Então, a gente já sofreu no passado, né? Hoje a gente sofre com outras coisas. Nós queremos agradecer ao general Pujol, dizer que foi uma honra enorme ter a oportunidade de entrevistá-lo e vemos que o Exército está nas mãos não só de uma figura competentíssima, como extremamente simpática. E reafirmar que Pernambuco e Rio Grande do Sul são estados irmãos e já tem uma tradição de sucesso. E sucesso para o Grêmio, que é o time do senhor. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.